A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 8 de junho de 2013. Começa agora o Observatório do Esporte. Eu sou Marina Goulart. E eu, Júlio Penariol. No Observatório de hoje, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Confira ainda uma reportagem sobre os programas de sócio-torcedor do futebol brasileiro. Você, ouvinte, sabe como funcionam esses programas? Já pensou em virar sócio-torcedor do seu clube? E os direitos do consumidor, onde entram nessa questão? E ainda, quem deve ter a prioridade na compra do ingresso, o sócio ou o torcedor comum? Para responder essas e outras questões, conversamos com o diretor de marketing do Internacional de Porto Alegre, Jorge Avancini, e com o advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Flávio Siqueira. Entrevistamos também o especialista em marketing esportivo, Fernando Train, e o jornalista Paulo Calçade, que opinou sobre a nova prática de algumas empresas brasileiras, dar desconto a sócios torcedores. Aqui no Observatório, a informação vai além das 4 linhas. Hoje na mesa teremos a participação de Zeca Marques, Tuca Américo, Carlo Napolitano, Marina Goulart e eu, Júlio Penariol. Vamos aos destaques de cada integrante. E vamos começar pelos comentários de Carlo Napolitano. Olá, Carlo. Olá, amigos ouvintes, olá, amigos da mesa. Hoje daria uma de Zeca Marques, aqui também não farei vaias e aplausos, farei apenas alguns comentários. Nós vamos ter que mudar o nome dessa parte do programa daqui a pouco. Comentários do Zeca, né? Comentários do Zeca. Fazer um comentário sobre os gastos da Prefeitura de Goiânia para receber essa semana os treinos da Seleção Brasileira e uma desproporção aí na contratação dos jogadores de futebol no mercado internacional da bola. E você, Júlio, qual sua vai e aplauso de hoje? Bom, eu vou dar aplausos nenhum, 2 vaias na verdade, para o Fluminense e para a equipe de Goiânia que viraram a mesa e vão estar no NBB 6, o torneio de basquete brasileiro, e para o Felipão e suas decisões erradas. E você, Zeca, o que você trouxe para a gente hoje? Vou falar sobre as estruturas e os estádios que vão ser usados agora na Copa das Confederações e depois na Copa do Mundo. E Tuca, o que você vai falar hoje no programa pra gente? Vôlei. Vôlei não, faz tempo que eu não falo de vôlei, embora o Brasil tenha vencido um torneio na Europa que não valia muita coisa, né, equipe feminina, mas não é a questão a ser levantada essa semana. Falar um pouco sobre as armações dos programas de debates esportivos e vou tentar aqui uma tarefa quase impossível de tentar explicar o ranking da FIFA, como é realizada a pontuação. Mas não os nossos programas esportivos, né, não, Tuca? Os nossos não, a gente não tem armação, tudo acontece de verdade durante a gravação. E você, Marina, qual sua vai e seu aplauso? Meu aplauso vai para a torcida do Bayern de Munique, que esgotou os ingressos para o campeonato alemão, e também para o Thiago Splitter, que é finalista da NBA. E vamos então aos comentários estendidos, começando com Carlo Napolitano. Olá, amigos, novamente. Queria comentar aqui a respeito de uma notícia que saiu essa semana, dos gastos que o estado de Goiás teve que suportar para receber os treinos da seleção brasileira durante essa semana. Na verdade, foi apenas um treino realizado num estádio, num campo de futebol de treinamentos do Goiás, o time lá de Goiânia, o estado da Serrinha, e o estado de Goiás acabou custeando essa reforma do estado da Serrinha no montante de R$2,5 milhões. A reforma total do estádio foi de R$4 milhões. O estado de Goiás vai gastar 2 milhões, ou gastou R$2,5 milhões para a reforma, e o clube, o Goiás, vai arcar com a diferença. E o detalhe é que a seleção brasileira tinha a programação de fazer apenas um treino nesse estádio de treinamentos, ou nesse palco de treinamentos do Goiás Esporte Clube. É um gasto extremamente excessivo para apenas receber um treino da seleção brasileira, o que de fato acarretou a divulgação dessa reportagem. Muito embora o governador do estado, o senhor Marconi Perillo, se defendeu
falando que esse gasto representa apenas 0,3% do que os demais estados estariam gastando para as reformas dos estádios que receberão os jogos da Copa das Confederações, da Copa do Mundo no próximo ano. Mas é que Goiás ficou de fora da Copa, Carlão, e da Copa das Confederações, tinha que fazer parte da festa de uma forma ou de outra. Eu só quero lembrar um dado, quando eu era mais garoto, e lia... Faz tempo, Zeca Marques. Zeca Américo não. É que os dois são velhos, isso foi um ato falho. Temos praticamente a mesma idade. Mas quando eu lia a revista Placar nos anos 80, havia uma sessão, né, de ping-pong com os jogadores, e eles diziam qual que é o seu prato, o filme preferido, música preferida, estádio. Era quase uma unanimidade, o Serra Dourada de Goiânia, porque tinha o melhor gramado do Brasil na década de 80. E vejam como que as coisas acontecem, né? O Serra Dourada não foi sequer cogitado, e nem a cidade de Goiânia, que é uma cidade muito bonita, para sediar a Copa. Vai ter Copa nas proximidades, em Brasília e em Cuiabá, que não é tão próximo assim, mas é o estado vizinho ali, Mato Grosso, Cuiabá. E também aqui a reportagem da Folha de São Paulo sugere que teria sido uma aproximação do José Maria Marim ao partido do governador do estado, que é o PSDB. Todo mundo sabe que o José Maria Marim está em litígio com o comitê organizador local da Copa do Mundo e, inclusive, em litígio com o governo federal através do Ministério dos Esportes, que tem o comando, como todo mundo sabe, do Partido dos Trabalhadores. E também há uma insinuação aqui de que isso faz parte desse novo arranjo político do Zé Maria Marim para tentar permanecer na presidência da CBF, e mencionando inclusive que nos camarotes da CBF na semana passada, a convite do Zé Maria Marim, estava o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso participando do jogo contra a equipe inglesa. Mas o que me chamou a atenção foi o gasto excessivo para um jogo só, né? Muito embora o governador tenha se defendido aí, alegando que apenas 0,3% do que os outros estados estariam gastando, mas não, talvez o retorno para o estado de Goiás não tenha representado sequer 10% desse valor, com impostos na hotelaria, consumo, transporte e aí por diante. Então, apenas um comentário dos gastos que extrapolam até o que é divulgado pela imprensa, pela mídia, quando se fala dos gastos efetuados para a organização da Copa das Confederações, da Copa do Mundo. E você, Júlio, o que você trouxe pra gente? Tenho mais um comentário. Posso fazer? A mesa é toda sua, professor. Primeiro temos que referir que Marina Goulart está estreando aqui nos microfones como locutora, cobrindo a ausência temporária de Luiz Moraes. Nosso piloto, Luiz Moraes. O nosso piloto que foi fazer algumas aulas de kart. Na verdade, não é um comentário rápido a respeito da desproporção em relação à contratação de jogadores de futebol. Todo mundo sabe que o Neymar foi contratado pelo Barcelona e a equipe, a catalã, ofereceu e pagou por ele, pelo passe do Neymar, o equivalente ao valor de 40 milhões de euros. Me chamou a atenção... Há dúvidas, hein, Carlão? Será que é mais? Há dúvidas sobre esse valor aí. Cada hora eu vejo uma cifra. Mas, assim, oficialmente esse foi esse valor divulgado. Tem caixa 2? Não, e o Juca Kfouri anunciou no seu blog esta semana que no jogo Barcelona e Santos, na final do Mundial de 2011, o negócio já estava feito. Ou seja, Neymar jogou contra o seu clube. Ele já teria recebido, acho que 10 milhões de euros. Já tinha recebido uma parte desse montante. Então a gente tem que louvar a atitude do jogador do Borussia Dortmund, o Götze, que comprado pelo Bayern, ele não disputou a final. Talvez alegada ali uma contusão. Uma contusão providencial. Uma contusão providencial. Mas o que chama atenção, até o Júlio já comentou isso aqui em programas passados, o Mônaco acabou fazendo a contratação do Falcão Garcia por 45 milhões de euros. Quer dizer, não dá para se comparar o jogador Neymar com o jogador Falcão Garcia, né? Então aí há um acréscimo no pagamento de um jogador que é infinitamente pior do que o Neymar, que é a habilidade do Neymar. Ele tem sido mais eficiente nos últimos meses, viu, Carlão? Mas ele não tem. Ele joga muito, jogava no Porto, já foi numa mega transação para o Atlético de Madrid, e eu gostaria de ver no meu time. Mais do que o Neymar. Talvez um outro jogador do Porto, também está aqui na minha relação, é o Hulk, Zeca. O Hulk foi comprado pelo Zenit, do Porto, por 55 milhões de euros. E saiu uma notícia, hoje até confirmada por ele na entrevista coletiva, que ele está sendo pretendido pelo Chelsea, por 41 milhões de euros. Então você acha que compraram um Hulk, mas levaram um David Banner? Pode ser. Não, acho que pagaram pelos dois. Não é? Porque numa conta simples aqui, o Hulk valeria 2 Neymars.
Explica a piada pro nosso ouvinte, Tucamérico. Não, que para quem acompanha a série de história em quadrinho é o cientista David Banner que se transforma em Hulk, né? Só que o David Banner, enquanto não é o Hulk, não vale muita coisa, né? É a mesma coisa que o Bruce Wayne e o Batman, essa comparação que você faz? Não chegaria tanto. Mas Bruce Wayne e Batman. O Júlio já chegou a comentar aqui também a respeito da lavagem de dinheiro, de magnatas russos, e tanto o Chelsea quanto o Mônaco são... de dois magnatas russos, é um clube que tem um dono, mas eu acho um tanto quanto absurdo pagar 55 milhões de euros pelo Hulk, né? E apenas a bagatela de 40 milhões pelo passe do Neymar. Carlão, isso explica a fase de alguns clubes europeus que tem um auge momentâneo e repentino. Por exemplo, o Napoli. Napoli da sua terra, aliás, né? Carlo Napolitano. Sim. O Napoli conseguiu levar o Maradona e o Careca no auge das carreiras dos dois e fez um super time, foi campeão da antiga Taça UEFA, campeão italiano pela primeira vez na história, né, mais uma vez. E veja o que aconteceu depois. Ou seja, o dinheiro da máfia italiana, que irrigava os clubes durante muito tempo, mudou de mãos, agora é a máfia russa, a máfia dos petrodólares. Então a gente cada vez mais vai ter esses times que surgem. O Mônaco deve ser uma mini potência daqui a alguns anos, assim como o Paris Saint-Germain está fazendo esse timaço, assim como o Manchester City e o Chelsea. Então me irrita profundamente esse tipo de clube postiço, fake que surge para daqui a uma década e meia voltar ao lugar de origem, quer dizer, vai ser um time coadjuvante. E o Neymar também, acho que ele estava extremamente valorizado algum tempo atrás, né? Ele perdeu a chance de receber um montante maior. A coisa boa do Neymar é que ele foi para o clube certo. Sim. Né? Aliás, eu acho que o Neymar daria mais certo em campo no Real Madrid, porque o estilo de jogo dele parece que combinaria melhor com o Cristiano Ronaldo. Mas no Real Madrid ele não teria talvez a cabeça, e é uma briga de egos muito intensa no Madrid. Eu acho que no Barcelona ele vai ter mais condições de progredir e avançar na carreira. Agora, com relação a estilos de jogo, eu acho que ele vai sofrer muito para se adaptar àquela máquina já azeitada do Barcelona. Em que medida também a crise na Espanha afetou essa, entre aspas, desvalorização do passe do Neymar também? Tem que pensar nisso, né? Mas a crise é europeia, né? E ter essa oferta pelo passe do Hulk, que talvez jogue com uma perna só, é um jogador perneta, né? Ele só sabe chutar com a perna esquerda, né? E no jogo de domingo isso ficou bem claro. É muito desproporcional, Tuca. Essa supervalorização só um fator explica, o fator lavanderia. É nesse ponto que a gente queria chegar e talvez precisasse de uma lavanderia maior para lavar a roupa também do Neymar, né? Porque eu acho que ele vale muito mais do que isso se comparado ao passe do jogador. Mas o caixa devia estar mais cheio de dinheiro com o Hulk do que agora com o Neymar. Sim, com certeza. E você, Júlio, o que você trouxe pra gente? Bom, vamos lá. Para falar um pouquinho de basquete, uma sonora vaia para o time do Fluminense, para o time do Goiânia, e na verdade também para os outros clubes que fazem parte da Liga Nacional de Basquete, porque eles aprovaram a entrada desses dois times, Fluminense e Goiânia, não por jogo, pelos méritos em quadra, mas pagando, né? Os dois times disputaram a Taça Brasil, ou Copa Brasil, que era um torneio classificatório para o NBB 6, que é o Campeonato Brasileiro, e dentro de quadra não conseguiram a vaga. As vagas ficaram com Macaé e Tijuca. E aí os clubes se reuniram, Fluminense e Goiânia pressionaram os outros clubes, o estatuto permite que haja convites para outros clubes disputarem o torneio, e os clubes aprovaram que esses dois, que tanto Fluminense quanto Goiânia, entrem pelas portas do fundo no NBB. Eles vão pagar uma quantia que não foi divulgada, mas disse que é o dobro do que um clube normal pagaria, né, da taxa de franquia. Mas, ao meu ver, isso é um demérito para o esporte. Se fosse o vestibular, eles teriam comprado a vaga. É mais ou menos por aí, Tuca. E, assim... Mas não existe a segunda divisão do basquete? Vai existir agora e ela já nasce, na verdade, sem discreto. Porque por que um clube vai querer investir, né, disputar uma segunda divisão para conquistar a vaga dentro de quadra, se ele pode, de repente, ganhar, guardar dinheiro para comprar essa vaga depois, né? Então, quantas vagas são no NBB? Na primeira divisão, entre aspas? Não tem. Tanto que ele pode... limitado. Esse ano foram 20 clubes. 20 clubes. O ano que vem podem ter 21 ou 22 clubes. Então, não há um limite. Se o clube, visto, se o clube quiser pagar, mas ele o modelo não é o modelo da NBA, por exemplo, que é uma franquia e você compra a participação? Mas tem número de times definido, né, Carlão? Sim. Para alguém entrar, alguém tem que sair. Exatamente. Diz que a Rede Globo também apoiou a entrada do Fluminense por questões óbvias, ser um time de camisa, ser um time com torcedores, até para ter a rivalidade contra o Flamengo, né? Sim. Então, assim, fica a minha vaia
para todos os clubes envolvidos. Parece que na votação tinha dado empate, metade não queria que os dois times entrassem, a outra metade apoiaria. E aí a decisão final ficou com o presidente da Liga, que obviamente... Eu falei antes de começar a gravação que o Fluminense está se notabilizando por chegar pela porta dos fundos, porque ele está na primeira divisão hoje, devemos nos lembrar, a partir de uma virada de mesa em 2000, quando se criou a Copa Avelange, o Fluminense tinha sido campeão da série da terceira divisão em 1999, disputaria a segunda divisão em 2000, com aquele imbróglio todo do Campeonato Brasileiro, ele foi alçado para a primeira divisão e não voltou mais para disputar a segunda, quer dizer, o Fluminense teve todos os méritos em ser campeão brasileiro 2 vezes nos últimos 4, 5 anos, mas ele deveria ter a decência de voltar para a segunda divisão, onde ele estava em 99, quer dizer, então ele tem subido de elevador, meu caro Júlio, para essas divisões principais agora no basquete e antes do futebol. Exatamente. Bom, e minha outra vaia, na verdade é uma vaia / revolta minha com o técnico Filipão da seleção brasileira e suas decisões, que para mim eu não consigo entender como que um técnico fica em dúvida em escalar numa lateral entre Felipe Luiz e Marcelo. Isso para mim é uma coisa inconcebível, né? No futebol moderno, futebol para quem gosta do futebol mais ofensivo. Mas você está dizendo que o Marcelo agora é um Newton Santos, um Roberto Carlos? Não, mas perto do Felipe Luiz... Eu não acho o Marcelo nem lá grande coisa, mas... Pra ser o Roberto Carlos deveria rapar aquele cabelão dele, né, Zeca? Ficar careca. Do Marcelo? É. Pois é. Outras decisões do Filipão, né, que entram no pacote para mim, que ele pedir pro Paulinho, pro Hernanes jogarem como volante, não subirem ao ataque, acho que são atitudes que ele, na verdade, mostra que ele tem o esquema dele na cabeça e ele vai adaptar os jogadores ao esquema, e não, eu acho que quando deveria ser o contrário, né, adaptar o esquema por os jogadores que ele tem em mãos hoje. E em relação ao meu atacante predileto da seleção brasileira, o Hulk. Preteriu o Lucas e escalar o Hulk como titular. É mais uma, mas aí até vi um outro jornalista na televisão comentando e defendendo o Hulk, que falou que o Hulk, na verdade, pelo menos quando ele entra na seleção, ele até mostra alguma coisa. O Lucas ainda não mostrou tudo que sabe, né? E por fim, uma outra decisão do Filipão aí, que foi essa convocação do Jô às pressas, ele que sempre prezou por jogadores que ele já tinha testado na seleção. E eu não me lembro do Jô ter sido testado por ele na seleção em nenhum momento, e agora ele convoca o jogador. Então... E o Hulk quase calou nossa boca no jogo contra a Inglaterra, né? Porque se ele marca aquele gol de letra, a gente ia ter que lavar a boca com sabão durante um mês, meu amigo Carlos Napolitano. Sabão verde. Passamos a bola então para Zeca Marques e seus comentários. Bom, um abraço aos amigos do Observatório do Esporte. Eu já comentei aqui em outra oportunidade, eu faço parte de um grupo de pesquisa da história da USP, chamado Ludens. Os interessados podem acessar www.usp.br/Ludens, Ludens, e é um grupo que reúne pesquisadores da Federal de São Carlos, da USP, da Unesp e da PUC de São Paulo. E existe um portal, existe um espaço lá para colunas. Eu escrevi um texto sobre os estádios da Copa das Confederações. Já tinha manifestado aqui 2 semanas atrás. Eu só queria chamar a atenção para algo que eu escrevi lá e queria ver o que vocês pensam a respeito. O Brasil está inaugurando agora uma série de estádios para a Copa das Confederações e depois estádios que serão usados na Copa do Mundo. E o que eu acho engraçado e até estranho é que essa oportunidade vai passar batida sem que a arquitetura brasileira, Tucamérico, pudesse ter dado a sua marca e o seu traço aos estádios. Então a gente vê estádios que estão sendo inaugurados, as imagens que eu vejo das câmeras centrais de jogo, quando mostram o campo e a arquibancada, fazem com que eu não tenha uma distinção de que estádio está ali na tela. Pode ser o estádio de Manaus, Cuiabá, Natal, Brasília, Belo Horizonte, quer dizer... Mesmo do ponto de vista da fachada, As fachadas ainda são um pouco diferentes, mas são fachadas também que... Assépticas, né? Isso, assépticas, existe não tem nada de... Não querendo dar aula, mas só para citar um autor francês, que é o Marc Auger, ele tem um conceito que é o não lugar. Sim. Então haveria espaços no nosso cotidiano que seriam não lugares. Shopping centers, por Shopping exemplo. centers e aeroportos. Porque no aeroporto, às vezes você está no aeroporto que podia ser em Boston, nos Estados Unidos, podia ser em Singapura, podia ser em Tóquio. Não, aí também não. Né? Bauru não conta. Aí não conta. Mas os grandes aeroportos, as grandes cidades, são não lugares porque eles não têm uma marca pessoal que denuncie a cultura local, em que lugar que nós estamos. E justamente a intenção é essa. A intenção é essa. Shopping center, McDonald's é um não lugar, porque o McDonald's é igual em qualquer lugar do mundo. É difícil de perceber especificidades locais.
E o Brasil teve a chance de colocar a sua cara nesses estádios, não é o que aconteceu. Nenhum estádio tem uma cara da cultura brasileira, uma cara da arquitetura brasileira. Eu não entendo por que o escritório do Niemeyer não foi consultado, ou convidado, ou contratado para elaborar um projeto de um estádio. Podia ser até o estádio de Brasília, né? Mas não tem a participação dele no projeto Eu original, desconheço. com aquelas colunas e tal? Eu desconheço. E o que tem acontecido? Escritórios, grandes conglomerados internacionais, têm participação de brasileiros, mas são grandes conglomerados internacionais que estão fazendo estádios que, se daqui a algum tempo a gente vira uma foto e disserem que é um estádio de Massachusetts, é um estádio de Pequim, a gente vai achar... Aliás, Pequim é até diferente, porque Pequim na Olimpíada deu a sua cara. Sim, era esse o estádio Ninho da Águia, o cubo de água da natação, eram marcas da arquitetura chinesa. Em Portugal, quando Portugal fez a Eurocopa, Portugal fez um estádio no Algarve, que aliás é um elefante branco, não é usado, mas a cobertura do estádio lembra as caravelas das navegações marítimas do século XV, né? A Alemanha, quando fez o Allianz Arena, o estádio de Munique, fez ali um formato de uma roda, de um pneu, que evoca, de certa forma, mau gosto, a meu ver, mas evoca a indústria automobilística alemã, que é uma marca do país. E no Brasil a gente não vai ter nada. Né? Os nossos estádios, se a gente vir da parte da arquibancada interna, nada vai lembrar o Brasil, a não ser alguns que vão estar pintados de verde e amarelo. Né? Que é o caso do Maracanã. Exatamente. Mas assim, talvez a única distinção ali seja pela cor da cadeira mesmo, né, Pois Zé? é, Carlão. E no Mané Garrincha é vermelho, no Mineirão ou na Arena Minas é cinza, para não dar a qualificação de time ali, Cruzeiro e... Eu acho pena que os nossos estádios estão virando não lugares, os estádios brasileiros. Só para citar um exemplo perto da gente, na verdade um exemplo que não saiu do papel, né, Zé? O Noroeste chegou a receber um projeto nos anos 2005, 2004, que era para colocar um vagão de trem onde seriam as cabines de imprensa. Então as cabines de imprensa ficariam dentro de um vagão de trem, porque o clube tem toda a ligação com a ferrovia. Ele recebeu, tinha já uma doação do vagão, mas ele não conseguiu viabilizar. Mas seria bem engraçado e bem interessante. Mais uma vez, lembrando a minha infância, Tucamérico, quando eu lia placar, uma das brincadeiras que eu fazia com um primo meu era adivinhar qual estádio que estava aparecendo na televisão. A gente via a imagem do jogo e a gente dizia, aqui é o Pacaembu, é o Parque Antártica. Hoje eu vou ter dificuldades porque eu não vou saber que estádio é. Eles são tão parecidos internamente com aquelas exigências que a FIFA colocou nos protocolos, que acabaram fazendo estádios muito ascéticos. E cria uma situação também que me preocupa um pouco negativamente, vendo a inauguração do Maracanã, que a gente conhece o nosso histórico de partidas de futebol, um fla-flu ali dentro do Maracanã, para invadir o campo, meu filho, ficou muito fácil. Bom, aí a questão é a seguinte, vamos ver se havendo invasões, se as punições serão exemplares a ponto de disciplinar o nosso público, que é aquilo que eu comentei há 2 semanas, né? Como é que seria o nosso público com assento marcado? Nós não temos essa cultura nos estádios, até podemos ter em teatros e cinemas, mas em estádios não temos. Então fica aí uma ideia. E agora, os estádios estão ficando bonitos, estão ficando confortáveis, ao que tudo indica. Haverá uma grande acessibilidade no que diz respeito à visão do jogo, mas fica essa marca de que a arquitetura brasileira não deu o seu recado para essa Copa das Confederações e para a Copa do Mundo. Agora é hora do Tuca. Tuca, o que você trouxe pra gente hoje? Bem, vamos lá, 2 comentários. Um comentário uma consideração. Vamos chamar de um aplauso, entre aspas, né? O diretor do programa Donos da Bola, da Rede Bandeirantes, que o professor Zeca Marques é assíduo espectador, né, fez uma declaração na imprensa durante a semana, né, o nome do diretor chama Renato Nalesso, que boa parte das discussões e das polêmicas são armadas. Né, até aí, como a gente comentou antes da gravação, não tem nada de novidade. A novidade, e o meu aplauso, é um diretor reconhecer isso. Né? Um jornalista, numa matéria veiculada na UOL, indicou que o grande armador de polêmicas da televisão é o Milton Neves, fato que ele nega veementemente. Embora isso deva acontecer, para quem assiste o programa consegue perceber isso. Então fica aí o meu aplauso ao Renato Nalesso. E o que a gente estava discutindo é que, por exemplo, as pessoas que têm uma visão mais crítica, acompanham, que têm o domínio de como é produzido um programa, conseguem perceber isso. Mas e o público, percebe? O público tende a levar isso, de certa forma, né, como um telecat, né, que tem o bonzinho ou o mal, e que é um embate, e que tende a levar aquele embate para a vida pessoal, lá para fora, e não, é extremamente, unicamente uma armação.
Então eu não sei o que vocês pensam sobre isso e o que vocês pensam dessa visão. Vocês acham que o público percebe essa armação? Esse programa Donos da Bola, ele vai ao ar em que hora? Que horário? É à noite na Band, né? Depois da rodada? Depois que acabou o jogo das 4 horas, né? A Bandeirantes transmite ao vivo. Não é o terceiro tempo? Mudou o nome? Não, esse é o do Milton Neves. O terceiro tempo é do Milton Neves. O que o Tuca citou é da hora do almoço. Isso. Mas qualquer que seja o programa, fica nítido, Tuca Américo. Eu acho que quem acompanha o futebol, né, o verdadeiro aficionado, ele percebe que muitas das questões ali das polêmicas levantadas são armações. O Milton Neves, eu diria até que ele nem se esforça em desmentir ou mentir, porque fica tão na cara que ele está representando, ele faz, acho que até questão de mostrar que tudo aquilo é um grande teatro. E o Neto, aquela forma assim, um pouco veemente com a qual ele comenta algumas questões, é interessante que você citou, né, do diretor da Bandeirantes, afirmar isso, porque a gente percebe então que o Neto de fato é um grande ator, é um representante, o prêmio Molière pro Neto. Mas a PCA, melhor ator. A PCA, Associação Paulista de Críticos de Arte, mas também não me surpreende. A gente sabe que muitas das coisas que a gente vê na televisão são todas armadas, a começar com os reality shows. Sim, claro. De reality tem pouco e tem muito de show. E esses programas de esportes estão se tornando grandes shows, na verdade, grandes espetáculos. Sim, muitas coisas realmente armadas. Eu fico me perguntando, alguém assistiu o último Bem Amigos, de aniversário, 10 anos, na última segunda-feira, em que houve uma invasão do programa pelo Jô Soares? Não, mas isso já faz um mês que aconteceu. Não, essa é uma segunda invasão. Uma segunda invasão? Uma segunda invasão. Porque eu vi o programa de 10 anos já foi em maio. Não, mas foi agora na última segunda-feira, em que houve uma invasão do Jô Soares, inclusive ele cornetando o Filipão e tal. Mas se vendeu a ideia que foi uma invasão não planejada, espontânea. E eu duvido que isso tenha acontecido realmente. Ninguém percebeu que ele estava chegando, né? Não. Pequenininho. Discreto, né? Não, eu acho que não estava prevista a participação dele, porque ele grava o programa dele num estúdio ao lado, né? Eu acho que ele percebe que há algum convidado, alguma questão interessante, ele aparece lá, mas obviamente que o apresentador, era o Galvão Bueno, recebe pelo ponto a informação, o Jô Soares está aqui, vai entrar. É lógico que isso acontece. Agora, que deve ter sido algo imprevisto, que se resolveu na hora, isso eu acho bastante execuível, Tuca Américo. Bem, pode não ter sido planejada pelo Galvão, mas pelo Jô foi, porque ele levou um belo champanhe, levou o garçom para servir o champanhe para os convidados, promoveu um brinde, né? Mas sempre tem um pouco, a gente conhece um pouco a produção da televisão, sabe que às vezes a TV não está preparada para esse tipo de intervenção. É só ver os câmeras do Camelo, que não sabe para onde vão. Sim, ali estava tudo muito bonitinho, tá? Bem, então mudando um pouco de assunto, eu vou tentar aqui fazer um esforço hercúleo, né? E conto com a ajuda da minha, como diria Sérgio O programa Bruno hoje está de Hulk a Hércules. De Hulk a Hércules. E como diria meu amigo Sérgio Bruno Trivelato, eu conto com a solerte ajuda dessa mesa, né, para tentar explicar como é construído o ranking da FIFA. Foi veiculado durante toda a semana como o Brasil despencou, nunca teve um posicionamento tão ruim. 22º? 22º no ranking da FIFA. Para a gente ter ideia, eu vou falar aqui alguns que estão. Primeiro Espanha, segundo Alemanha, terceiro Argentina, quarto Croácia, quinto lugar Holanda, sexto lugar Portugal, sétimo Colômbia, oitavo Itália, nono Inglaterra, 10º Equador, 11º Rússia, 12º Bélgica, 13º Costa do Marfim, 14º Suíça, 15º Bósnia, 16º Grécia, 17º México, 18º França. Onde você vai chegar? 19º Uruguai, 20º Dinamarca, 21º Gana e onde eu quero chegar? 22º Brasil. Acho que todas essas seleções estão melhores que o Brasil mesmo. Se for para jogar, o Brasil perde, né? Essa é a pergunta, né? Então, mas o que está por trás desse ranking da FIFA? Como é a fórmula que calcula esse ranking, que é extremamente complexa, né? O João Paulo Benini, uma vez, chegou a tentar explicar isso, não foi? Aqui no programa? Eu não me recordo, mas... acho que houve uma tentativa. Eu acho que ele tentou. Eu vou tentar ser melhor que o João Paulo Benini. Né? Então, a primeira coisa é que esse ranking cobre os últimos 4 anos. E cada ano tem um peso. Né? Então, vamos dar um exemplo. Nós estamos em 2013, é o ano atual. Então, a pontuação desse ano, na média final, conta 100%. De 2012, conta 50%. De 2011, 30%. De 2010, 20%. E a soma dessas médias é que vai dar a pontuação total do ranking atual. Já começa a complexidade por aí. Aí a pontuação por jogo
é feito por uma fórmula maluca que leva em conta o seguinte, né? A pontuação de cada jogo é resultado de 4 variáveis, né? O resultado da partida. Então, por exemplo, o jogo Brasil e Inglaterra 2-2 do último mês, tá? Então o resultado. Aí o resultado dá para entender. Vitória vale 3 pontos, empate vale 1 ponto e derrota 0 ponto. Né? Outra variável, a importância da partida. Se é um jogo de Copa do Mundo, vale 4 pontos. Se é um torneio continental ou Copa das Confederações, vale 3 pontos. Se é uma eliminatória de Copa do Mundo ou de torneio continental, vale 2,5 pontos. E um amistoso vale 1 ponto. No caso do Brasil e Inglaterra, como era um amistoso, o jogo valeu 1 ponto. Né? Aí vem uma coisa interessante, o peso do adversário. Aí você tem que fazer outra fórmula para calcular o peso do adversário. Que é o ranking que o adversário tem no momento da partida. No momento da partida. Então, o primeiro lugar do ranking, ele tem uma pontuação de 200. E você subtrai a colocação em que ele está no momento. Por exemplo, o Brasil vale 178, seria? Não, vamos dar um exemplo da Inglaterra, que jogou contra o Brasil. A Inglaterra estava em 7º lugar, né? Então você tira de 200 o 7, que é o 7º lugar, fica 193 pontos. No caso do Brasil, você vai tirar 22 de 200. 178. 178 pontos. Então essa é outra variável, que é o peso do adversário. Aí a força da Confederação Continental. Se é da UEFA, vale 1 ponto. Se é da Conmebol, vale 1 ponto. São os que pontuam mais. A CONCACAF vale 0,88, veja o preciosismo. A da África, 0,86. A da Ásia, 0,86 também. E da Oceania, 0,85. Então, para chegar à pontuação, você vai fazer o resultado da partida. No caso do Brasil e Argentina, foi de Brasil e Inglaterra, foi 2-2. Resultado da partida, 1, porque foi um empate. A importância da partida foi 1. Amistoso. Porque é amistoso. Né? O peso do adversário, como a Inglaterra estava em 7º, tiro 200, 193 pontos. Né? E a força da Confederação, Europa, 1. Multiplicando tudo isso dá 193 pontos. Só que isso é 2003 e uma média. Aí você vai somar com as médias dos 4 anos em cima daquela porcentagem. Bom, então resolva para minha equação. O Brasil subiu quantas posições com esse empate? Ele caiu 3. Simples como a vida. Por hoje é só. E para finalizar, Marina Goulart, o que você traz pra gente hoje? Bom, eu vou trazer que o Thiago Splitter, o jogador brasileiro da NBA, chegou como finalista pelo San Antonio Spurs. Tá certo, Tuca? Você que é o especialista? Pode falar um pouco mais caipira, Spurs. Spurs. Ok, então. Se ele conseguir isso, vai ser o primeiro brasileiro. E esse troféu... ser campeão? Isso, da NBA. O Varejão já tentou isso na temporada 2006-2007, porém não conseguiu. E ele vai disputar contra o Miami Heat do LeBron James. Se não me engano, nós falamos aqui em programas passados que teria sido o Leandrinho. Eu não lembro. Isso, o Leandrinho, ele chegou numa final, mas ele era 6º homem, então por isso que a gente não considerava. Mas ele também não foi campeão, né? Ele ganhou o prêmio naquela época como o melhor 6º homem. O Splitter, ele é titular. Então seria o terceiro brasileiro a disputar uma final de NBA isso. E o primeiro como titular. De ganhar. E o primeiro com possibilidade de ganhar. E o primeiro jogo dessa série, hoje é sexta-feira, já foi disputado na quinta-feira à noite. O San Antonio ganhou lá em Miami. Então o Thiago Splitter aí tá com uma mãozinha na taça já e se tornar um fato histórico aí. Vamos torcer para ele conseguir, então. E meu próximo aplauso vai para a torcida do Bayern de Munique, que esgotou o ingresso de 16 partidas do campeonato alemão, sendo que são 17 jogos. E um detalhe é que falta 2 meses para as partidas começarem, elas começam... Você sabe qual é o jogo que não teve os ingressos esgotados ainda? Não, Zeca, eu não tenho essa informação. Não é a final. É como as corridas, turno e claro. retorno. Então, se são 17 jogos, porque são 18 equipes, né? 17 jogos em casa, sim. 17 fora. Queria saber qual que é o jogo que não teve ingresso esgotado ainda. E o que falta só 1.000 ingressos para esgotar. Então a hora que esse programa for ao ar, já esgotou. Já esgotou, já acabou. Sim, tudo. Então, resolvido o mistério. Não é à toa que esse time tem a maior arrecadação de todos os clubes do mundo, né? Nós podemos retomar esse assunto na hora que a gente discutir o tema sócio-torcedor um pouco mais adiante do programa.
O Observatório do Esporte fala agora de uma tendência que ganha cada vez mais espaço no futebol brasileiro, os programas de sócio-torcedor. Você, ouvinte, sabe como funcionam esses programas? Já pensou em virar sócio-torcedor do seu clube? Mas quais benefícios você receberia? E os direitos do consumidor, onde entram nessa questão? No Brasil, o Internacional de Porto Alegre é o clube que possui o maior número de associados, apesar de não ter também em números a maior torcida do país. Este ano, o Colorado chegou a 107 mil sócios torcedores. Mas qual é o segredo para tantos associados? De acordo com o diretor executivo de marketing do Clube Gaúcho, Jorge Avancini, o objetivo do programa é valorizar o sócio e buscar uma independência financeira de outras receitas. Ele explica como e quando surgiu o projeto. Ele começa em 2003, né, quando a gente resolve, naquela ocasião, fazer todo um planejamento estratégico do clube, né, a tentar adotar uma técnica moderna de gestão, e naquela ocasião foi implantado o início do planejamento estratégico. E lá foi definido a necessidade de você investir no quadro social, de você ter um quadro social forte, né, valorizar o sócio com o objetivo de buscar uma independência financeira de outras receitas, né. E então começou a se trabalhar a partir daí nessa busca de crescimento, que nos levou a chegar em 2009 a marca de mais de 100 mil sócios. Jorge lembrou ainda que o programa de sócio-torcedor do Internacional foi pensado de acordo com a realidade e a cultura de seus torcedores. São duas categorias de associados, uma dos que pagam R$ 26 por mês e outra dos que pagam R$ 15. O diretor colorado conta quais são os benefícios do programa. São vários, de participar de todos os sorteios e as promoções que o clube faz, ter prioridade na compra de ingresso, receber a revista do clube gratuitamente em casa, ter a preferência de comprar ingresso para shows e eventos que são organizados dentro do complexo, enfim, né, todas as vantagens que a gente consegue junto, vários convênios que nós temos, desde plano médico, bolsas de estudo, convênio com escolas, com faculdades, tudo isso sempre com convênio com rede de farmácias. O sócio tem desconto ao apresentar a carteirinha, né? E que no final do mês, se ele é um sócio que ele porta a sua carteirinha, se ele está com ela, ele acaba a mensalidade sendo paga somente nessas vantagens que ele tem. Jorge Avancini reforçou ainda que o objetivo do Internacional é chegar aos 140 mil sócios até 2014 e 200 mil até 2019. O Grêmio é outro clube gaúcho que também se destaca pelo programa de sócio-torcedor. Assim como o rival, o Tricolor aumentou o número de associados nos últimos anos. O professor de marketing esportivo da ESPM Sul, Fernando Train, explica que o envolvimento do sócio-torcedor com o clube é cultural no Rio Grande do Sul. Ele conta que existe uma vontade do sócio em participar da política da agremiação. Eu acho que tem uma questão aqui cultural muito forte presente nos clubes, especialmente na dupla Grenal, que é a questão desse vínculo com o clube, né? O associado aqui, ele tem uma ideia de ser quase dono do clube, ele se envolve muito em função disso, ele aspira a ser o conselheiro do clube, primeiro ser associado, né? Depois ser conselheiro do clube. Hoje na dupla Grenal o conselheiro ele pode se tornar um dirigente e até mesmo o presidente do clube, isso se tornou um processo mais democrático, enfim. Então eu acho que isso tem uma questão cultural bastante forte. E aí, amigos da mesa, vocês acham que os clubes gaúchos devem servir de exemplo para os outros times brasileiros? E essa questão da participação dos sócios no conselho do clube, vocês acham que é uma questão válida? Eu não entendi direito essa questão. A princípio, o que eu entendi até da fala do Jorge Avancini é que o sócio-torcedor ele teria direitos preferenciais. Então, o que me parece que é a ideia até de uma sociedade anônima, você ter ações ordinárias e ações preferenciais. Ao passo que as ações ordinárias dariam direito a voto e aí sim participação no conselho. E as ações preferenciais dariam preferência para algum tipo de ação. Por exemplo, numa sociedade anônima você tem preferência no recebimento dos dividendos, dos lucros das empresas. Então me parece que essa criação do sócio-torcedor ele não tem a ver com a deliberação das ações do clube. Ele tem a ver com preferências na compra de ingresso, privilégios... São coisas diferentes, Carlão. O sócio do clube é o que tem direito ao acesso à sede social. Sim. É o cara que não necessariamente torce pelo futebol do clube, mas está interessado em praticar natação, ginástica, basquete, tênis. Vai usar churrasqueiras do clube para fazer um churrasco, um chimarrão. Então o sócio do clube está interessado na parte social do clube. O sócio torcedor, dificilmente alguém vai
assinar uma carteirinha de sócio-torcedor, se não torcer para aquele clube. Então é uma forma que os clubes tiveram de ganhar dinheiro com pessoas que não necessariamente vão ser associadas. Na verdade, os clubes até têm interesse que alguns torcedores não tenham acesso à sede social, né, porque o perfil de um torcedor é diferente do perfil de um sócio. Né? Mas ele não participará do Conselho Deliberativo. Não participará. A questão que se pode colocar é que, e o Juca Kfouri defende isso, né? O sócio-torcedor deveria ser consultado para questões que envolvam os destinos do futebol do clube. Não, porque a pergunta feita aqui foi essa. O que vocês acham sobre a participação dos sócios no Conselho? Então não há essa participação. Não, mas agora também acho que é estranho que o sócio-torcedor tenha ingerência sobre os destinos do clube se ele é apenas um sócio especial que tem acesso a pequenas questões que envolvem o clube. É a parte do futebol só. Sim. Por exemplo, né, vai fazer uma eleição para o presidente do clube. Ele não tem a votação nesse sentido. Mas, por exemplo, você poderia abrir uma votação para escolher um técnico, por exemplo, ele poderia participar. Agora, para o presidente do clube, eu também acho que ele deveria opinar. Mas aí qual que vai ser o peso? Aí tem aquelas questões paritárias que, aliás, nossa universidade está brigando por isso, né? A representação de alunos, funcionários, docentes, etc. Qual seria o peso de participação desse sócio-torcedor? Né? Eu acho que o modelo europeu é um modelo interessante porque os clubes existem, têm os seus associados e o futebol criou sociedades anônimas. O que gera o futebol na maior parte dos clubes europeus são empresas com ações em bolsa. E aí você vai ser acionista e vai ser torcedor e vai poder opinar nos destinos do futebol do clube, mas não nas dependências do clube. Bem, eu acho que um aspecto a gente levar em consideração é que quando a gente pega os dois clubes com maior número de sócios-torcedores, isso está dentro do estado do Rio Grande do Sul, que é o Inter e o Grêmio. Então a gente já sabe que isso é uma questão cultural. Isso faz parte de uma rivalidade e que financia, de certa forma, essa rivalidade e o número de torcedores dentro dos estádios também, né? E fica difícil imaginar, por exemplo, por que isso não acontece, por exemplo, em Minas, né, com o Atlético Cruzeiro, em São Paulo, por exemplo, com Palmeiras e Corinthians. Alguém tem alguma especulação? Eu acho que a questão é realmente uma ponta aí cultural. Existe uma rivalidade que é mais forte que em outros estados. O Inter foi pioneiro nisso quando estabeleceu o sócio-torcedor e ele conseguia ter nos jogos no Beira-Rio, no antigo Beira-Rio, lotação esgotada por força dos primeiros torcedores que logo preencheram as 80 mil vagas, acho que eram 80 mil vagas no começo. Tanto que quando o Inter participou da Libertadores da América e foi campeão, havia briga porque havia mais torcedores do que lugares no estádio. Né? Como isso aconteceu com o Inter, é lógico que o Grêmio ia ficar atrás. Então acho que o que acontece no Sul é um pouco de resposta contra o rival para não ficar atrás. Quando se decidiu que o estádio do Inter ia ser a sede da Copa, o que o Grêmio fez? O Grêmio, em 2 anos, fez o seu estádio, com dinheiro privado, com as empreiteiras, né? Um estádio que também teve problemas de gramado, arquibancada, mas o Grêmio, para poder dar uma resposta, olha, vocês vão ter estádio para a Copa, nossa vai ficar pronto antes. E aí o Grêmio correu atrás e fez esse plano. Eu acho que essa dicotomia no Gaúcha, que acho que não acontece, por exemplo, em Minas Gerais, que você citou, porque em Minas Gerais, até algum tempo atrás, nenhum dos grandes tinha estádio. Sim, mas isso expande também para um outro tipo de mercado de produtos, né, que são produtos licenciados e que são vendidos especificamente para a torcida. Então, existe o caso, por exemplo, um case da cerveja Polar, que lançou as 2 latinhas de cerveja. Então, quem é do Grêmio só toma cerveja na latinha do Grêmio e quem é do Inter só toma cerveja na latinha do Inter. Então, a gente entende como lá isso acontece de forma diferenciada do resto do país. Saindo do Rio Grande do Sul e subindo no mapa aqui em São Paulo, o Corinthians é o time que possui o maior número de sócios torcedores. São mais de 100 mil, como o fiel Gustavo Maranhão. Ele já foi em mais de 110 jogos do Corinthians, desde que se associou ao programa em 2010. No clube alvinegro, há 3 planos diferentes de associação ao fiel torcedor. No mais simples, o cliente paga R$ 180 por ano. No intermediário, R$ 600. E no mais caro, R$ 900 por ano. Para ter prioridade na compra do ingresso, o sócio deve ter um número mínimo de jogos em seu histórico. A regularidade do associado também é um critério de preferência na compra das entradas, como explica Gustavo, concordando com a política. Eu acho super justo, na verdade, porque logo que começou não tinha isso. Aí, por exemplo, no meu primeiro ano eu tinha ido em 20 e poucos jogos. Aí teve aquela Libertadores contra o Flamengo e eu acabei pegando o tobogã, porque eu sempre vou de arquibancada, acabei pegando depois, e pessoas que tinham 2, 3 ingressos conseguiram.
Aí agora você acaba comprando antes, é melhor porque dá preferência para quem está acompanhando o time quando tá chovendo, quando tá frio, quando tá sol, naquele dia que eles marcam um jogo 4 horas da tarde na semana que a pessoa vai. Inclusive, esse ano eles mudaram o sistema de pontuação. Eles contam quem mais jogos nos 12 últimos meses e tomam uma porcentagem do histórico total. Então, mesmo que a pessoa tenha vários ingressos no ano passado e não está indo esse ano, ela perde essa prioridade. Quem também comenta sobre a prioridade do sócio-torcedor na compra dos ingressos é o advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Flávio Siqueira. Segundo ele, a prática não é ilegal, mas pode beneficiar um seleto grupo de torcedores e excluir os não sócios dos estádios. O próprio Estatuto do Torcedor é omisso a esse ponto, né? Ele não fala dessa preferência da compra. Essa é uma técnica, né, de marketing, de fidelização, enfim, é uma tendência aí dos outros países também, que dê preferência ao sócio-torcedor para a compra do ingresso. Para fins legais, não há nenhum impedimento. Agora, é preciso verificar a questão dos valores, a questão até social desse programa, porque muitas vezes somente pessoas com um poder aquisitivo mais alto, porque os programas tendem a ficar mais caros ao longo do tempo, tende a beneficiar pessoas com poder aquisitivo mais alto, até limitando um pouco as pessoas de menos poder aquisitivo a comparecer ao estádio, porque acaba não sobrando ingresso, que seriam os ingressos comprados na porta do estádio para que as pessoas entrem. Então esse tem um aspecto social aí que tem que ser tratado, mas do ponto de vista legal não há nenhum impedimento. Vale lembrar, por exemplo, que cerca de 100 mil sócios torcedores do Corinthians seriam capazes de lotar quase 3 vezes as arquibancadas do estádio Pacaembu. O comentarista dos canais ESPN, Paulo Calçade, não acredita que os programas de sócio-torcedor possam elitizar o futebol. Não vejo nenhum mal nisso. O problema é você criar aquelas filas imensas, o torcedor maltratado, o torcedor tratado como um animal, e isso em alguns clubes não acontece mais. Acho que o exemplo é o Corinthians, né? O Corinthians tem esse projeto sócio-torcedor muito bem desenvolvido, e as vendas são feitas praticamente todas elas pela internet. Eu não vejo nenhum mal. Eu acho que isso não é elitizar o estádio de futebol. Eu acho que elitizar é cobrar um preço absurdo e não oferecer nada em troca. E aí, amigos, vocês acreditam nessa tendência à elitização? Concordam com a prioridade dos sócios torcedores na compra do ingresso? Bom, eu sou sócio-torcedor da Portuguesa, eu não tenho problemas com ingressos. Até porque eu vou pouco. Se eu dependesse do meu coeficiente de presença, eu não teria acesso a nenhum ingresso. Porque... Até porque ninguém vai a esse jogo da Portuguesa, né, Zeca? Acho que nunca enche o estádio lá. Não, mas a gente tá na primeira divisão, o seu clube infelizmente não tá. Aliás, o meu clube está cedendo o estádio do Canindé para o Palmeiras mandar os jogos lá, né? Então, eu não sei como é que é na segunda, Carlão. Nós estamos montando um time lá português, né? Acabamos de contratar o Ananias. Exatamente. Bem, a questão do Palmeiras foi um fiasco naquele primeiro jogo da Série B, né? Em que foi divulgado que o preço dos ingressos tinham arquibancada R$60 e cadeira coberta R$200, em função da questão do meio ingresso e de uma reserva esperando o sócio torcedor. E no final acho que teve 8 mil. 4 mil torcedores. Foi um fiasco total. Mas o que eu queria dizer é que eu também acho que o sócio torcedor, já que se estabeleceu esse tipo de status, né? Ele tem que ter preferência do que o torcedor normal que quer assistir um jogo de maneira um pouco arrivista. Eu acho que tem que valorizar o sócio-torcedor, que de fato é aquele que concede um pagamento mensal que subvenciona algumas questões envolvidas com o clube, com o time de futebol. Então, se ele paga uma espécie de assinatura, é óbvio que ele tem que ter prioridade. Agora, é difícil, eu acho muito difícil esse sistema de gerenciar 100 mil, 120 mil torcedores, como o caso do Corinthians, quando o estado do Pacaembu tem que passar para 40. Então, a equação para mim é muito difícil. A pessoa vai ter que ficar pontuando. Veja, se todos os jogos tiverem lotação máxima, o torcedor que está lá no final da fila, no ranking, nunca vai assistir jogo. Então ele vai ter que esperar que o Corinthians tenha jogos com pouco público para que ele vá a esses jogos e comece a pontuar no ranking. E esse ranking, Tuca, é mais difícil que o da FIFA, eu tô achando. Viu? Ô Zeca, mas eu acho que a pergunta que foi feita, se haveria um risco, entre aspas, de elitização, eu acho que há. Não é porque é um gasto a mais que o sócio-torcedor tem que ter para comparecer. Mas eu acho que tirando os preços do sócio-torcedor do Corinthians, a gente viu que os outros clubes cobram um valor muito simbólico. Eu, por exemplo, pago até acho que um pouco demais pro clube meu, que é a Portuguesa, eu pago R$49 por mês. Né? E eu tenho acesso a todos os jogos que a Portuguesa fizer no Canindé. E no Campeonato Paulista da Série B, da Série A2, eu podia inclusive escolher entre ficar na numerada ou na arquibancada. Né?
Eu acho que o valor que os times do Sul cobram é um valor muito pequeno. E acho que isso não é uma elitização, pelo contrário, acho que são valores muito acessíveis. No caso do Corinthians, sim, mas acho que cobra-se muito, porque tem muita procura. Eu quero dizer, Zé, que hoje talvez não seja, mas há um risco de acontecer. Há um risco. Ou seja, esses valores aumentarem, essas anuidades ou mensalidades se tornarem altas, e aí só um torcedor com condições de pagamento tem acesso aos jogos de futebol. Mas eu acho que está no primeiro estágio, que é uma política de várias empresas que vem se efetivando nos últimos anos, que é a política de fidelização do cliente, entre aspas. Então isso é uma forma de você criar uma fidelização. Eu tenho benefício, eu vou pagar. Acabei de ver aqui, por exemplo, o São Paulo está oferecendo 4 jogos sequenciais, o preço de arquibancada para o sócio torcedor a R$10. Né? Então acho que é uma forma de você fidelizar, de trazer de volta para a arquibancada o torcedor, porque eu acho que isso até empobrece o espetáculo televisivo. Nós estamos cansados de ver jogos até importantes e uma arquibancada vazia, que é horrível para o espetáculo. Tuca, a Marina acabou de falar no início do programa sobre aplaudindo a torcida do Bayern. A gente precisaria descobrir se nessa venda dos ingressos, Marina, um único torcedor comprou os 16 ingressos para os jogos. Daí há um risco de elitização, Zeca, você comprar o pacote fechado para os jogos. Mas o que acontece nos Estados Unidos? Lá num jogo de campeonato das ligas profissionais, o torcedor compra o ingresso valioso para o jogo, para o campeonato inteiro. Então aí há um risco. Então você se cadastra através do sócio torcedor e compra o ingresso. Aí você, lógico, lota os estádios, como vai acontecer no campeonato alemão, nos jogos do Bayern de Munique, aumenta a renda do clube, torna um dos clubes mais ricos do mundo, mas correndo-se o risco de eliminar dos campos de futebol, dos estádios de futebol, o pobre torcedor. Eu acho que pode ser um risco em médio prazo, mas a realidade hoje dos estádios brasileiros não é essa, né, Carlão? A gente vê estádios com pouco público. Sim. E, por exemplo, eu mesmo, eu pago o sócio torcedor há 1 ano e meio. Eu devo ter ido a meia dúzia de jogos em 18 meses. Muito pouco. E ficou caro. Então, o que você está pagando ficou caro. Mas aí também pago, eu também sou sócio da Portuguesa, além de ser sócio, eu também sou sócio da parte social do clube. E eu pago para colaborar de alguma forma, quer dizer, é a maneira que eu tenho de poder colaborar com o clube do coração. Mas eu acho também, Carlão, que, por exemplo, você vê em campeonatos como o campeonato inglês, por exemplo, tem várias ligas, e a quinta liga, ou a quinta divisão do campeonato inglês, os estádios estão lotados. Então, quer dizer, existe uma fidelização, a pessoa vai torcer. E isso viabiliza em modelo de negócio a sustentabilidade do clube. O que talvez os organizadores queiram, um espaço de tempo curto aqui no Brasil, é que não haja mais venda de ingressos no estádio no dia do jogo. Que até por questões de segurança, que a Polícia Militar recomenda que em dias de clássicos não haja venda de ingresso, porque sempre há tumulto em venda de ingresso. E a gente viu que, inclusive na Copa das Confederações, para retirar ingresso nas cidades que vão realizar jogos, houve complicação num evento que tem a organização da FIFA. Essa foi a fala do Paulo Calçado, de tratar dignamente o torcedor. Exato. Outro ponto que pode influenciar na popularidade dos programas de sócio-torcedor é o movimento por um futebol melhor. A iniciativa é encabeçada por uma produtora nacional de bebidas, que em parceria com outras empresas e redes de supermercados oferecem descontos para sócios torcedores. O jornalista Paulo Calçade não vê problema na ação e afirma que as marcas atuam nos espaços deixados pelos dirigentes brasileiros. As empresas são associadas, várias empresas, supermercados e vários produtos. O torcedor, ele participa do projeto do clube, ele paga para o clube uma mensalidade, que o interesse do clube é esse, é ter o torcedor lá participando e pagando a mensalidade. E o torcedor reverte esses descontos para ele, quer dizer, ou seja, essa mensalidade que ele acabou pagando para o clube, ela está zerada, porque ele se aproveita dos descontos por participar do programa. Então eu não vejo nada demais, não vejo nenhum problema nisso. Só vejo, sim, as empresas estão atuando na brecha gerada pelos clubes. Como os clubes não sabem trabalhar, o pessoal que tem colocado muito dinheiro no futebol resolveu participar. Então não vejo nenhum mal, participa quem quer, quem não quiser também não precisa desfrutar dos descontos, não precisa integrar aí o processo. E aí, amigos, como vocês enxergam a participação de empresas no desenvolvimento do futebol brasileiro por meio dos programas de sócio-torcedor? Bom, eu não sou nada simpático a essa ação da marca cervejeira. E ela concede vários descontos, né, com marcas associadas, mas o Calçade ele aponta uma questão fundamental.
No vácuo dos clubes que não conseguem financiar e otimizar, capitalizar o próprio caixa dos clubes que eles dirigem, essas marcas aparecem e usam os clubes para poder ganhar rendimentos para eles, para as marcas. Então o clube está, de certa forma, suportando uma ação de marketing capitaneada por uma grande marca de cervejas. E aí a fidelização se daria não só para o clube, mas também para a marca. Para a marca, exatamente. Para a marca, não só da bebida, mas outros produtos também atrelados. Nos intervalos de gravação, o Tucamérico mostrava aqui quais são os descontos, né, que o consumidor ganharia aderindo a esse plano e comprando os produtos que fazem parte de todo esse esquema, né, Tucamérico? No caso do Palmeiras, por exemplo, o sócio torcedor do Avante, que é o nome do programa, né? O nome fantasia, entre aspas, do programa do sócio torcedor do Palmeiras, ele ganha um desconto nos mercados conveniados de 20 centavos por latinha de cerveja de 350 ml. Então, quer dizer, mas você está atrelando, como você falou, a marca. Né? Então existem marcas como a Brahma, a Dove, que tem projetos de desconto para sócio torcedor. Então você está criando fidelização também não só ao time, mas à marca. E a rede de supermercados também, né, Tuca? Porque claro. nem todas participam. Então você teria que fazer a compra do supermercado num único local, com teu cartão de fidelidade. Que não é nenhuma novidade também, né? Quando a gente era criança em alguns países ainda existem os cupons que você compra no mercado e recebe os cupons para trocar posteriormente. Mas mais uma vez, aquilo que o Calçado comentou. Em vez de os clubes montarem os seus programas de marketing e as marcas chegarem e serem parceiras, o que aconteceu foi o contrário. Sim. A marca de cerveja que usou os clubes para poder fazer esse grande programa, e tem até o nosso Ronaldo Fenômeno como o garoto propaganda. O Ronaldo Fenômeno que agora aparece numa campanha dizendo que também sou poker, né, para alegria da nossa produção, né, que adora jogar poker. Luiz Moraes não está aqui, mas agora o Ronaldo Fenômeno assumiu de vez que é um jogador de poker. Numa outra ação de marketing da figura e da imagem dele. Bom, antes de encerrar o programa, gostaríamos de agradecer a participação dos entrevistados que colaboraram para a elaboração dessa reportagem. Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Repetindo, o endereço da nossa página é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. Repetindo, www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte chega ao fim. Locução de Marina Goulart e Júlio César Penariol. Comentários de Tucamérico, Zeca Marques e Carlo Napolitano. Equipe de reportagem Fernando Martins, Gabriel Cortez e Vinícius Martins. Direção de Fábio Fleury. Produção técnica de Silvestre Oliveira. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela ProEx, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. O observatório é coordenado pelos professores doutores Marcos Américo, José Carlos Marques e Carlo Napolitano. Até a próxima semana. Até lá, o Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.